Doris, contar um caso que aconteceu comigo quando eu ainda estava no Maranhão ainda. Bora. Contar um caso que aconteceu. Não é história não, foi caso acontecido comigo mesmo, não é história não. Não é história de Trancoso não. Aí, meus seguidores, eu namorei com uma menina lá. Uma menina, a gente chamava ela de Zezé. E aí, comecei a namorar com ela, né? A mãe dela chamava-se Benedita, ela tinha um bocado de irmão, mas o que ficou mais na minha mente foi o que se deu comigo, a gente chamava ele de Cuti. Aí foi o tempo que eu tinha na época, eu era adolescente, ela adolescente também, mas ela tinha na época acho que uns 13 anos a 14 anos na época. Aí nós se namorava, namoro de adolescente. Aí eu vim me embora para o Pará, né? Me formei homem, fiquei homem já de idade, e nisso se passou 30 anos. Aí o marido da minha sobrinha tinha muita vontade de conhecer o Maranhão. Um homem chamado Cláudio. Ele tinha muita vontade de conhecer o Maranhão. Eu digo, rapaz, eu te levo. Aí para te conhecer. Aí chegamos lá no meio da minha família, foi aquela alegria e tudo. E aí ele queria conhecer a minha família que morava em outra cidade, numa cidade chamada Santa Helena, porque eu tenho família que mora em Pinheiro, no Maranhão, município de lá de São Luís, né, da capital, e tem outra cidade chamada Santa Helena, é perto uma da outra, 70 quilômetros ou mais de 70, longe uma da outra. Aí ele queria ir lá. Aí eu fui justamente em Santa Helena, é que era a mulher morava, a Zezé. Aí dentro do carro, né, na D20, a gente ia, que tinha as taubas assim de atravessar, e os passageiros sentavam, porque esse tempo não tinha van. A gente andava mesmo, não era proibido andar de D20. Aí era carro que fazia a linha. Aí nós dentro lá conversando, né? O Cláudio, marido da minha sobrinha, sentado de um lado, eu aqui, o outro rapaz, outro homem sentado. Aí eu contando para ele dessa namorada que eu tinha lá em Santa Helena. Eu tinha muita vontade de ver ela depois dela grande, né? Que eu já estava homem feito e eu sabia que ela já estava mulher feita também. Tinha muita vontade, que nunca mais nós se encontremos, nós se namoremos, não se deixemos, nada, só que eu vim para o Pará, ela ficou para lá. Aí eu tinha muita vontade de conhecer ela. Aí falando pro Cláudio, ele disse, rapaz, que coisa, né, rapaz? Vocês se namoravam, não se deixaram, tu veio para cá, ela ficou lá, te esperando. Eu digo, rapaz, um sobrinho meu que mora lá em Santa Helena me falou que ela me esperou 2 anos. Ela me esperou 2 anos, essa Zezé me esperou. Aí, meu pessoal, eu contando para ele, aí falei o nome da mãe dela, né, que era Benedita, o irmão dela chamado Cuti, ela não tinha mais pai, era filha de mãe solteira. E aí o homem que estava do meu lado disse, rapaz, essa mulher, eu moro com ela, é minha esposa. Rapaz, aí o homem que morava com minha sobrinha disse, não, rapaz, eu não acredito uma coisa dessa, que coincidência, rapaz. Tu falando da tua namorada e o marido dela do teu lado, rapaz. Aí eu falei pra ele, pro homem, eu digo, ô rapaz, com todo respeito, dá tu me mostrar a tua mulher, tu me levar na tua casa lá pra te mostrar tua mulher pra mim, porque olha, eu moro no Pará, tantos anos, e aí, rapaz, faz 30 anos. E aí eu tenho vontade de olhar ela para ver como é que ela ficou já depois de grande, né, de adulta. Aí ele disse, rapaz, eu te levo. Aí eu fiquei muito alegre, o marido da minha sobrinha também ficou ansioso para conhecer ela e tal. Rapaz, aí quando isso já era de noite, não era de dia não, nós já estávamos chegando na cidade já de noite. Rapaz, e aí quando nós descemos da D20, que eu cacei o homem, cadê? O homem desapareceu, não me levou na casa dele de jeito nenhum. Acho que ele ficou com medo da Zezé, né, mulher dele, me querer e querer vir embora para o Pará comigo, não querer mais ele. E ele desapareceu. Aí nós caçamos para cá, caçamos para colar. E aí, meu pessoal, não deu dele me levar na casa dela, né? Aí nesse tempo, né, já tinha rádio lá na cidade, tinha uma rádio lá na cidade, e aí ele chegou, não falou para a mulher de jeito nenhum que tinha acontecido esse caso. Aí eu fui falar na rádio, né, aí falei que
meu nome, falei tudo, que eu morava aqui no Pará, né, em São Miguel, do Guamá e tal, e tudo. Aí falei lá, não é que ela conheceu a minha voz. Conheceu a minha voz, aí eu falei que eu estava hospedado lá na casa de uma irmã minha, lá em Santa Helena e tal e tal. Ela sabia lá a cidade, né? Sabia onde minha irmã morava, foi bater lá. Foi bater lá onde eu estava, rapaz. Aí foi aquela alegria muito grande, tudo. Aí ela falou da vida dela. Aí eu falei, aí eu contei o caso para ela, né, que tinha topado o marido dela me prometeu que ia me levar lá, mas ficou cismado, não me levou de jeito nenhum. Ela disse, pois olha, ele não me falou nada. Eu escutei a tua voz no rádio, eu estava escutando o rádio, que eu gosto demais de escutar música, quando tu falou, entendeu? E aí eu vim bater aqui, que tu disse que tu estava hospedado na casa da Maria José, eu vim, aí começamos a conversar e tal, e aí foi aquele para acertar, e foi aquela alegria e tal, aí ela já queria largar o marido dela para querer vir morar comigo para cá, mas eu já tinha família aqui também no Pará, e aí foi aquele para acertar. Aí eu falei para ela que não tinha condição, porque ela tinha família, e eu já tinha família também, e aí ela ia ficar na dela, e eu ia ficar na minha também. E aí eu vim-me embora. Eu vim-me embora para cá, para o Pará, e ela ficou lá. Não é que ela se deixou com o marido dela, eu me deixei com a minha mulher aqui, entendeu? Também, fiquei solteira, minha mulher me deixou, entendeu? Que era daí também do Maranhão, me deixou, foi embora para lá, eu fiquei sozinho. Não é que eu adquiri o número dela, entendeu? Por acaso, adquiri o número dela, que o sobrinho meu que morava lá me deu, aí começamos a se conversar. Começamos a se conversar e aí eu digo, minha filha, não deu certo quando nós era novo, agora vai dar certo depois de nós já velho. E aí ela querendo para mim morar com ela lá, na cidade de Santa Helena, no Maranhão, e eu querendo ela vir para cá, para São Miguel, porque eu já tenho o filho, o neto, tudo aqui em São Miguel, e aí eu querendo ela vir para cá, e ela querendo para mim ir para lá, e comecemos nisso, eu trazer ela para cá, e ela me levar para lá, não é, meu pessoal, que para vocês verem o que é destino, nisso que nós estávamos, não é que do nada ela morreu, a Zezé, morreu, meu pessoal, ela morreu, aí a mãe dela ligou para mim, que a Zezé tinha morrido, aí eu fiquei muito triste, entendeu? Porque você vê como é as coisas. Olha, se eu tivesse, naquele tempo, quando nós éramos adolescentes, se nós tivesse se ajuntado, né, tivesse feito marido e mulher, eu ia acabar ficar viúvo. E mesmo depois de nós velhos, ó, se ela tivesse vindo para cá ou eu indo para lá, ia acontecer dela morrer e eu ia ficar sem ela sempre. Então, meu pessoal, não foi história, isso aconteceu comigo. Vocês estão me entendendo, meus seguidores? Então, era um caso que eu queria contar para vocês, um caso muito interessante que aconteceu na vida do contador de história, e meu muito obrigado.